Algum tempo atrás, eu conheci uma garota numa viagem, super cabeça, futurista, empreendedora, super ligada nos movimentos de inovação, startups. E papo vai, papo vem, quando ela soube que eu era advogada e que eu presidia a parte do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados, ela falou: eu estou falando com a pessoa certa. E entre vários questionamentos que ela me fez, um deles foi o seguinte: e se um robô, por meio da inteligência artificial, ressuscitasse um determinado artista? Supondo que um robô estudasse muito bem um determinado artista, um Van Gogh, um Rembrandt, Tarsila do Amaral, ficasse absolutamente treinado com as cores, pincéis, texturas, perfil psicológico, histórico desse artista, e elaborasse uma obra como se fosse ele. Ou seja, se esse artista estivesse vivo, esta seria a obra que ele faria. A família teria direito aos direitos autorais dessa obra? Os museus, os institutos de pesquisa, alguém teria direitos sobre isso? Muda alguma coisa se as obras desse artista já estejam ou não em domínio público? Ou vocês acham que é pirataria, plágio? Ou é mera inspiração, criação nova e artística do robô? Ela, então, me fez essa pergunta e eu... Espera ali que eu já venho. Uau! O robô, que é capaz de fazer esse tipo de coisa por meio da inteligência artificial, ele é pessoa física? Ele é pessoa jurídica? Ou ele é coisa? O Parlamento Europeu disse que ele é pessoa eletrônica. Então, hoje, eu vim falar um pouco sobre isso, e sobre como a tecnologia vem desafiando as leis, os dilemas jurídicos que estão surgindo com o avanço da inteligência artificial e das learning machines, que são as máquinas com capacidade de aprendizado, e as reflexões éticas que acompanham esta nova e inexorável realidade. Eu trouxe alguns cases para ilustrar por meio de exemplos do que nós estamos falando. O primeiro case aqui é a impressão 3D de armas, objetos, mas no caso eu vou falar sobre as armas. Ah, mas isso não existe ainda, Karina. Existe sim. Um jovem travou uma batalha com o governo americano, uma batalha judicial, e venceu, reconhecendo o seu direito a imprimir a sua arma 3D em casa, com a única observação que ele deveria instalar um pino de metal nessa arma para que ela fosse captada por detectores de metais, porque senão nem isso. Agora, vamos supor, então, que eu compre lá minha resina plástica, minha impressora, na minha casa, eu baixo o manual de instrução online e imprimo minha arma. E aí eu cometo algum crime, suicídio, homicídio, ameaço, dano patrimonial. Existe algum tipo de responsabilidade compartilhada? E se quem baixou esse manual de instrução online for um menor de idade? Existe alguma diferença para a empresa detentora desse manual, desse software, em termos de responsabilidade civil? O próximo case é o do robô investidor, é o K1 esse daí. Um empresário de Hong Kong muito rico, essa história também é real, tá? Não estou inventando. Ele, então, contratou o robô investidor que chamava K1. Quais eram as super habilidades do robô? Ele poderia ler em fração de segundos todas as notícias do mundo, de todos os jornais, blogs, sites e etc. Ele poderia verificar o valor da cotação das bolsas de todos os mercados do mundo inteiro, online, em fração de segundos. Ele poderia analisar os balanços das empresas, o preço das commodities. Não há nada melhor que isso. Ele está muito na frente de um ser humano, do melhor ser humano do mercado financeiro. Muito bem, essa pessoa, então, contratou o robô, e o robô foi lá e perdeu 20 milhões de dólares. E
aí, esse caso foi noticiado pela Bloomberg há 3 meses atrás, é um caso real, e ele estava procurando quem processar. De quem é a responsabilidade? Ele decidiu processar o agente que vendeu o software para ele, porque ele entendeu que o agente superqualificou as qualidades do robô. O robô não era tão bom assim. Não houve sentença ainda. E aí eu pergunto, e se o robô tivesse ganho 20 milhões de dólares, será que nós poderíamos falar em algum tipo de concorrência desleal? É risco do negócio? O próximo case que eu trouxe aqui para a gente falar é o dos veículos autônomos. Um case clássico, todos vocês já devem ter ouvido falar. Então, vamos supor que um de vocês esteja lá no seu carro autônomo, sentado no banco de trás, vendo um vídeo do TEDx Mauá. Então, a pessoa está lá assistindo o seu vídeo, o carro está dirigindo numa estrada e se depara com um caminhão desgovernado vindo naquela direção. E ele tem 2 opções: se manter na sua faixa, bater de frente e matar o seu proprietário, ou desviar e atropelar um grupo de pessoas, 5 pessoas, que estão no acostamento. O que essa máquina tem que decidir? Qual é a decisão dela? Será que, se ela desviar, a gente vai poder falar em legítima defesa de terceiro? Agora, se o instrumento tivesse programado para agir de uma forma, vamos supor, mais ética, fazendo o contraponto entre salvar 2 pessoas ou salvar 5 pessoas, eu vou salvar, então, 5 pessoas, vou bater. Vocês comprariam esse carro? Vocês seriam proprietários desse carro? E aí, na onda de hackeamentos que nós estamos vivendo hoje, se esse carro fosse hackeado e programado para atropelar, ou se ele fosse programado para bater e causar danos a terceiros, será que nós poderíamos falar em caso fortuito e força maior? Caso fortuito e força maior no direito é excludente de responsabilidade. Ninguém responde. E aí, caso fortuito? Ou seria a responsabilidade da empresa que programou esse software e que não tomou todas as medidas de segurança a ponto de um hacker invadir? Difícil, né? Esse daqui também é muito interessante, não sei se todos vocês conhecem, quer dizer, a maioria talvez não deva conhecer. Essa garota, Lil Miquela, ela está no Instagram, ela tem 1,6 milhões de seguidores. Então, ela toma Coca-Cola, ela vai para o Coachella, ela anda a cavalo, ela está cheia de amigo, ela é musicista, ela dita tendências, ela é o máximo. Digital influencer. Só que ela não existe. Olha que fantástico, isso é um avatar. E ela interage, tá? Se vocês colocarem um comentário lá para ela, ela vai te responder. E aí, se ela começar a ditar tendências que não sejam muito saudáveis para as garotas, ou se ela tiver algum discurso culturista, racista, de ódio, de quem é a responsabilidade? Quem está por trás disso? Esse daqui, então, é o mais maravilhoso de todos, assim, de tão bizarro. Mas este homem, ele deve ter assistido aquele filme Her, né? Se cansou da vida real com as mulheres, e ele decidiu, então, se casar com um holograma. E fez um casamento interdimensional com um personagem de realidade virtual. Isso não é mentira, esse casamento aconteceu no Japão, em novembro de 2018. Ele fez festa. Ele foi de terno branco na festa, ele levou a noiva, olha que máximo levar a noiva no casamento. Ele levou as taças de champanhe e se considera um cara casado. E ele ficou muito bravo porque a mãe dele se recusou a ir no casamento. E aí eu pergunto, vocês dariam presentes de casamento? Cuidado que a noiva pode não gostar. E aí, esses exemplos, então, que eu falei, eles já estão acontecendo, eles não são nem um pouco hipotéticos, eles estão no mundo real, e eles trazem grandes dilemas, dilemas jurídicos e dilemas éticos. Como o direito vai solucionar essas questões? Se hoje já existe um vácuo na legislação em relação ao crescimento da sociedade, o que dirá em relação à tecnologia? Impossível acompanhar. E aí, no direito, nós temos um instituto que se chama Hard Cases. Como o próprio nome já diz, Hard Cases significa
casos difíceis. Ou seja, não é a partir de um pensamento lógico-dedutivo simples que você consegue pegar uma norma jurídica e aplicar naquele caso concreto. Você não consegue fazer isso quando se trata de hard case. Então, Karina, como que eu resolvo um hard case? Você resolve um hard case através da aplicação de princípios. Você pega princípios orientadores, analogias, usos e costumes, aplica esses princípios no dilema e, assim, resolve da melhor maneira, sopesando valores. E aí, o que me incomoda mesmo é o seguinte, isso é uma coisa que me incomoda demais, porque quem aplica os princípios, quem é que aplica esses princípios? É um juiz. E o juiz é um homem ou é uma mulher dotado de princípios, princípios próprios, princípios morais, éticos, religiosos, culturais, filosóficos e políticos. Então, esta pessoa, que é um ser humano, um homem ou uma mulher, eles vão aplicar e tentar resolver um dilema jurídico aplicando princípios segundo os seus próprios princípios. E como que nós ficamos em termos de segurança jurídica no meio disso tudo, considerando ainda que o Brasil não adota o sistema de precedentes. No Brasil, a gente tem um princípio que chama princípio do livre convencimento do juiz, o que permite que você tenha uma decisão judicial diferente da sua vizinha para o mesmo caso concreto. Se isso já existe, o que dirá nesse campo da tecnologia e da inteligência artificial? E aí veio outro ponto fascinante, angustiante, mas maravilhoso, que são os dilemas éticos. Quem é o mentor e o desenvolvedor da inteligência artificial? Também é uma pessoa a que o robô foi exposto. Quer dizer, se aquele carro, ou aquele K1, o robô investidor, ele foi programado na China, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Rússia, no Oriente Médio ou na América do Sul, será que a decisão do algoritmo é a mesma? Será que a tecnologia é realmente neutra, como dizem todos os cientistas? Me parece que não. E aí eu pergunto, será que existem valores de conduta que possam ser reconhecidos por toda a humanidade, independentemente de onde a pessoa estiver, independente de cultura, raça, região? Porque, juridicamente, é muito difícil. Alguns países vão admitir a caça, outros não. Alguns países vão admitir a pena de morte, outros não. Alguns vão admitir as armas, outros não. Mas e aí a ética? Existem valores que possam ser reconhecidos por toda a humanidade? Eu queria perguntar, vocês acreditam que exista ética universal? Pensando nisso, então, a União Europeia editou 7 premissas e diretrizes para a construção de uma inteligência artificial ética que possa ser confiável. E eu vou compartilhar com vocês, então, essas premissas. A primeira delas é a supervisão humana. A inteligência artificial, ela deve agir em benefício do ser humano, mas deve ser, por ele, sempre supervisionada. A segunda diretriz é a segurança técnica, ou seja, a inteligência artificial ela deve ser segura e evitar danos. A terceira é a privacidade de dados, né? Dizem que quem dominar os dados vai dominar o mundo. Isso é muito delicado. Então, deve obedecer à privacidade de dados dos usuários. A próxima premissa é a da transparência. A inteligência artificial ela deve ser capaz de se autoexplicar numa linguagem simples. Não pode ser uma caixa preta. A próxima diretriz é a da diversidade. A inteligência artificial ela deve ser o mais diversa possível, evitando preconceitos, diversa de raça, cor, sexo, religião, todo tipo de diversidade. Preservação do meio ambiente. A inteligência artificial deve ser construída de forma a beneficiar toda a humanidade e ser amiga do meio ambiente. Preservar a terra,
preservar as florestas, os oceanos, os plânctons, preservar a natureza é uma premissa fundamental para a perpetuação humana. Todos somos um. Isso não pode ser considerado um clichê. E, por fim, responsabilidade, porque a inteligência artificial ela deve ser responsável e responsabilizável. Isso não só na Europa, mas no mundo inteiro, porque a inteligência artificial, pasmem, não conhece fronteiras. E aí, por fim, eu vou me encaminhando aqui para o final da minha palestra, da minha apresentação, que teve muito mais perguntas do que respostas, muito mais provocações. E eu poderia dizer que nós estamos vivendo a revolução tecnológica, assim como nós vivemos a revolução agrícola e a revolução industrial. De maneira que a revolução tecnológica, que um dia fará parte da linha do tempo dos livros de história, se é que os livros vão existir ainda no futuro, eu, que sou uma operadora do direito, e vocês, que são ou não operadores do direito, todos nós que somos alvo e produto da inteligência artificial, nós passaremos por grandes desafios de ordem legal, de ordem moral e de ordem ética. De maneira que, no campo do direito, na falta de algo mais específico neste vasto e amplíssimo campo da tecnologia, será que nós podemos pensar num futuro sem leis? Obrigada.